Olá, estamos de volta com o Senado agora. O relator da Receita de 2016 na Comissão Mista de Orçamento, Assir Gurgax, excluiu de seu parecer a proposta do governo federal de recriar a CPMF. Ele também rejeitou colocar no relatório o novo aumento da CID, imposto sobre o preço dos combustíveis. O relatório apresentado nesta quinta prevê receitas de 1 trilhão e 440 bilhões de reais para o próximo ano, valor que é quase 40 bilhões de reais maior que o orçamento enviado pelo governo ao Congresso. É um aumento ainda menor aquele previsto e pedido pelo governo. Nós estamos diminuindo a expectativa que o governo tinha com relação à receita para 2016. Embora ele tenha mandado para cá um projeto menor, mas depois mandou as medidas provisórias e também projeto de lei aumentando a receita. Nós não consideramos isso por não concordar com o aumento de impostos e nem com novos impostos para que a população tenha que pagar. Foi um rearranjo sem ter que aumentar impostos. Eu acho que o ponto mais importante é essa questão de nós não aumentarmos impostos e fazer um orçamento de acordo com a realidade que nós vivemos nesse momento. Duas medidas provisórias trancam a pauta de votações do plenário. A MP 684 regulamenta as parcerias entre o governo e as organizações da sociedade civil. Já a MP 685 permite ao contribuinte quitar débitos tributários devidos à Receita Federal ou à Procuradoria da Fazenda Nacional até 30 de junho deste ano, desde que estejam em discussão judicial ou administrativa. As duas matérias precisam ser votadas até o dia 18 deste mês para não perder a validade. A Comissão de Desenvolvimento Regional realizou nesta quinta-feira a segunda audiência pública sobre o Plano Nacional de Saneamento Básico, política pública que está sendo avaliada este ano pelo colegiado. Financiamento e política tarifária dos serviços de saneamento foram o foco do debate. O Plano Nacional de Saneamento Básico, PLAN-SAB, aprovado em 2013, prevê o investimento de cerca de 500 bilhões de reais no setor até 2033. Os convidados da audiência disseram que é necessário mudar a política tarifária e que o país não está investindo o suficiente. O investimento em saneamento no Brasil ele é pífio. Ele é quando a gente fala do PLAN-SAB, que estima em 508 bilhões para universalizar, 360, 70 em água e esgoto, a gente está muito longe disso. A desoneração de encargos fiscais e tributários foi defendida na audiência como forma de aumentar os recursos para o setor e garantir sustentabilidade. Esse é o grande sonho aí do setor de saneamento hoje em dia, né? É uma antiga reivindicação do setor que é muito penalizado, muito tributado em termos de COFINS, etc., de forma que esses tributos possam ser reutilizados em novos investimentos, né? Isso requer uma negociação política, e aí Senado, Câmara, etc., cabe forçar, fazer com que isso realmente passe a ocorrer. É uma briga muito grande com o Poder Executivo, isso, que não quer abrir mão dessa receita tributária. A Frente Nacional pelo Saneamento Ambiental, que representou a sociedade civil no debate, considera que é necessário reverter graves danos ao meio ambiente provocados pela falta de saneamento. Hoje a gente não tem rios, a gente tem grandes valões, né, a céu aberto cheio de esgoto, que a gente não conseguiu ainda dar conta e tratar. Isso é muito sério no nosso país, é muito sério no Brasil. Eu acho que a gente olhar isso, eu acho que é muito importante, senador, porque a gente tem um passivo e, apesar dos novos projetos já pensarem no tratamento, pensar nesse investimento, dar melhor qualidade para isto, mas o passivo ele não está sendo visto. Uma unanimidade entre os convidados é a necessidade de capacitar municípios para a prestação de serviços de qualidade em saneamento básico. Construir, levantar obras é fácil. O problema é você administrar isso, é você ter pessoas capacitadas para que aquilo realmente atinja o seu objetivo. O Senado Federal fez uma audiência pública sobre um assunto que é tabu, mas não deveria ser, de acordo com profissionais de saúde. Todos os dias, o suicídio leva sofrimento a 30 famílias brasileiras.
Dados da Organização Mundial de Saúde revelam que anualmente cerca de 12 mil brasileiros põem fim à vida. A tendência é aumentar ainda mais esse número de mortes caso não sejam adotadas imediatamente políticas públicas de prevenção ao suicídio e principalmente a quebra da cultura do silêncio. Essas foram algumas das conclusões apresentadas na audiência pública. A melhoria da atenção em saúde mental é absolutamente fundamental, porque 95% das mortes por suicídio tem alguma história de problema de saúde mental. Psiquiatra há 32 anos pela Rede Pública de Saúde, Mário Antônio Crispim diz que a educação é prioridade para que se entenda a saúde psíquica e, sobretudo, os riscos que envolvem o comportamento suicida. Hoje, se faz palestra nas escolas sobre drogas, sobre a questão da sexualidade, mas a questão da saúde mental, sobre a ansiedade, sobre a questão da depressão. Segundo o psicólogo Vitor Barros Rego, do Conselho Federal de Psicologia, o suicídio é a segunda causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos. Eu fico assustado com algumas escolas do que eu conheço aqui em Brasília, que já falando com crianças de 15 anos, desculpa, crianças não, adolescentes, né? O que eles têm que estudar e o que eles têm que ler pensando numa prova de concurso público. Isso é muito grave, né? Que adulto vai ser esse aí? Né? Que recursos ele vai ter para falar sobre prazer no trabalho, por exemplo? Sendo que ele está tendo que seguir um caminho que falar para ele, você tem que seguir esse caminho aqui do concurso público. Policiais e profissionais de segurança que trabalham com armas têm risco 5 vezes maior de se matarem. A senadora Regina Souza quis saber se é possível descobrir que uma pessoa tem tendência ao suicídio. Como detectar? Tudo bem, quem já tentou, isso tem que ser acompanhado, mas tem aquele que não apresentava o menor sintoma e, pelo menos, aparentemente, nunca... E de repente faz isso. Ele geralmente está passando por uma doença alterando sua saúde mental de forma radical e a percepção disso daí tem que ser feita por alguém próximo, colega de trabalho, família, amigo, marido, filho, tudo. E isso tudo interfere no seu livre-arbítrio. Ele perde senso por uma questão pequena. Esta foi a primeira audiência pública que abordou o tema suicídio no Senado Federal. É necessário a gente continuar acentuando esse debate, né? Porque é um debate que traz à tona um tema que está beirando a casa de todos nós, que é a questão da prevenção à depressão, ao suicídio, que é o mal do século. Ficamos por aqui. Você terá outras notícias a qualquer momento na nossa programação. Obrigado pela companhia e até mais.